Graça e paz, irmãos. Bem, não sabe se fala boa noite, boa tarde, né? Bem que hoje o tempo está meio nublado, está mais um aspecto de tarde e noite do que dos outros dias. Nos outros dias, normalmente, esse horário tem dado um sol quente, né? Que bom que você está aqui hoje para juntos louvarmos ao Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 84. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Deus amado, nós encontramos os teus altares e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos dê a alegria de poder estar, ó Deus, não apenas na tua casa, mas na tua presença, para louvar e exaltar o único que é merecedor de toda honra, de todo louvor e toda glória. Ó Deus, que o nosso coração verdadeiramente se curve diante de ti, ó Pai, que a nossa atenção, ó Deus, que o nosso olhar esteja voltado unicamente para aquele a quem iremos oferecer este culto que é para o Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus que tu nos purifiques a mente, o coração, os lábios, de maneira que o Senhor possa encontrar em cada um de nós, ó Deus, um coração que te adora em espírito e em verdade, como o Senhor requer de cada um de nós. Seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Diga pro seu irmão: eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor eterno
você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará. Toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia! Aleluia! Para me levar. Uma Nova terra nascerá. E a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará. Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia!
Bem, a Damares me fez lembrar o tempo de nosso tempo de Brasil, um congresso que nós dirigimos lá de batalha espiritual, avivamento, e essa música era o hino carro-chefe, era o primeiro hino que nós cantávamos, e nós lembramos desse tempo, não é? E a batalha se dá, irmãos, através de uma das formas de se batalhar no mundo espiritual, através da oração, e nós louvamos a Deus por isso. A dona Gina quer dar um breve testemunho aqui, antes da gente orar, não é? Deixar essa oportunidade para ela, e logo depois nós estaremos orando por aqueles pedidos que estão aqui. Pode assentar. E também nós oramos não só por aqueles que estão aqui, aqueles pedidos que estão aqui, aqueles irmãos que estão aqui na igreja, mas por aqueles que estão lá nos acompanhando, não só no Brasil, mas em outros lugares, através da internet, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho muito que agradecer a Deus, muito mesmo, mas que agradecer ao nosso Deus, que Ele é todo poderoso. Quantos aqui gostam de oração? Amém. Levanta a mão, quem gosta de oração. Amém. Quem gosta de orar, levanta bem alto, quem gosta de orar. Amém. Pois é, irmão, nas quartas-feiras, nós estamos aqui orando uns pelos outros, especialmente para aqueles que vêm. Porque muitos ficam em casa, ficam descansando, assistindo televisão, e porque está cansado. Todos nós trabalhamos, eu também trabalho. Na quarta-feira eu vou para uma casa com minha filha, eu passo 4 horas passando ferro em roupa, em pé, 4 horas. Passo roupa na quarta, na quinta e na sexta. Então todos nós estamos cansados, mas nós vemos aqui para a igreja para buscar o Senhor. Porque em casa, irmãos, é impossível a gente buscar o Senhor. É muito difícil nós orarmos, teve um momento de nos ajoelharmos e de buscar o Senhor. Irmãos, na semana passada, sim, uma coisa que nós temos feito aqui, o pastor Carlos Patente tem sempre falado dentro da pequena mensagem que é dada, mas é uma coisa maravilhosa. Ele fala sobre os perigos visíveis e invisíveis. Aqueles que nós vemos e aqueles que nós não vemos. Tanto ele como o pastor Davi. E nós temos buscado o Senhor, mas buscado mesmo, para que o Senhor cuide de nós, cuide dos nossos, e nós oramos por todos os irmãos. Mas é bom também que os irmãos se desloquem de casa e venham com todo o cansaço físico, carregando o cansaço, e venha para aqui buscar o Senhor, porque Ele tem solução para tudo. Irmãos, a semana passada, mas antes de falar, eu vou ler um versículo, aqui um trecho, no Salmo 103, desculpe. É Ele que perdoa, não, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhum de suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. Irmãos, terça-feira passada, eu acompanhei minha filha lá na congregação que a igreja dela tem, lá em Miami Beach. E umas pessoas da igreja dela, mas de última hora desistiram. Então eu digo, não, para você não ir sozinha, eu vou com você. Irmãos, quando nós estávamos na Sempre, ela foi abastecer o carro. Quando ela ia saindo, passou um hispano a toda velocidade. Mas ela freou que... Quando ela ia saindo, passou outro. Aí ela disse, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nisso foram 4 que passaram. Então nós começamos a orar. Orando e repreendendo os demônios do asfalto. Os irmãos sabiam que tem demônios no asfalto? Tem. Quando nós chegamos, eu creio que depois do aeroporto de Fort Lauderdale, íamos muito bem. Vi uma caminhonete atrás de nós, e a caminhonete cortou minha filha e ficou na frente. Nisso, irmãos, quando nós vimos, foi 2 tábuas, dessa que coloca em janela para o furacão. Mas vieram voando para o carro de minha filha.
ia nos pegar em cheio, mas ia ser mesmo morte de mãe e filha, e o meu neto ia ficar sem mãe e sem avô. Irmão, mas ela gritou e nós gritamos e pedimos ao Senhor para nos proteger. E aquelas tábuas caíram assim, mas na frente do carro, por um trino bateu e machucou o carro. Era para atingir a gente mesmo, toda a velocidade. E os carros foram parando e buzinando, mas foi um negócio feio mesmo. E que quando aquelas tábuas caíram assim, em frente do carro de minha filha passou assim de segundo, passou por cima daquelas duas tábuas. E o homem, o senhor, tinha cabelo branco, mas cabelo branco não significa nada, né, pastor? Porque eu sou jovem, graças a Deus. Né, pastor Davi? Então, eu fiquei tremendo, até hoje eu não me recuperei ainda do choque. Então, na minha oração, eu falei assim para o inimigo das nossas almas, Satanás, tu não passasse na nossa cabeça, tu não passasse aqui no nosso meio, mas nós passamos com o carro em cima de ti, no nome de Jesus, o Senhor nos protegeu. Irmãos, e nós chegamos lá em Miami, graças a Deus nós chegamos lá na congregação, mas estava eu e minha filha ainda tremendo e pálida, e as irmãs perguntando, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com vocês? Aí a minha filha disse, depois do culto eu conto a vocês, então durante o culto eu dou o testemunho. Mas graças a Deus, se o Senhor não estivesse conosco, eu creio que foi Deus mesmo, as orações, não as orações de todo dia somente, mas as orações de quarta-feira, porque a gente faz intercessão mesmo aqui na igreja. E se não fosse o Senhor que estivesse conosco, ora diga aí, Israel. E se não fosse o Senhor que estivesse conosco, ora diga a irmã Gina e Georgiana. Hoje o meu lugar estaria desocupado. Mas aprove ao Senhor por nos poupar e nos dar vida. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele nos deu, a minha filha. Deus nos abençoe. Eu quero aproveitar a dona Gina que está aqui, que é uma das nossas intercessoras, não é? Para a gente clamar em favor. Agora há pouco eu falava com a Brenda, com o Anderson, eles falando sobre o pai do Anderson, que não está tendo um probleminha de saúde, e também o outro avô da Brenda. E eu gostaria que a gente estivesse orando. Se houver alguém que está enfermo em nosso meio, alguém que está precisando tomar uma decisão e não na sua vida e não sabe com o que fazer, está indeciso, não está seguro do que fazer da sua vida, e quiser receber essa oração, vem aqui à frente, se tiver alguém aqui, não é? E nós vamos orar, acompanhar a dona Gina em oração e clamar, não só por aqueles que estão aqui, mas por aqueles que estão enfermos ou que tem uma situação que quer colocar diante de Deus. Irmãos, vamos orar, concordar. Esqueça da sua família agora, a não ser que esteja enfermo. Nós vamos interceder por aqueles que estão enfermos, aquilo que o pastor apresentou, não é? É momento de nós concordarmos e pedir, interceder em favor desses. Senhor nosso Deus, diante de Ti nos encontramos, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar e para Te exaltar. Senhor, nós sabemos que todo o poder está em Tuas mãos, que Tu podes todas as coisas. Deus bendito, aqui estão Teus filhos, aqui na frente, Senhor. Estão precisando, Senhor, de algo que venha das Tuas mãos, Senhor. E nós cremos que nós somos propriedade Tua, nós somos Teus filhos, Senhor, e nós só recebemos o que vem de Ti. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, eu Te peço em favor da Damares. Tu sabes do que ela está precisando, melhor do que ela, Senhor. Deus poderoso, o Johnny, abençoa-o, ó Deus, bendito, não há nada impossível para Ti, não há nada difícil para Ti. Deus amado, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, ó Deus poderoso, no nome de Jesus, ministra, Senhor, a bênção da cura. Deus bendito, no nome de Jesus, dá solução aos problemas, Senhor amado. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus,
pois Tu tens solução para tudo, meu Pai. No nome de Jesus, aqueles que nos ouvem, Senhor amado, aqueles que por motivo, Senhor amado, de enfermidade, não chegaram aqui à Tua casa para Te adorar. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus, e que a Tua bênção, Senhor, seja cada um de nós, em cada um de nós aqui, esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar? Queridos, eu quero destacar duas coisas aqui hoje. A primeira é que dia 1º, começar hoje que é 29, quinta-feira? Quinta, não é? É a nossa semana de oração, não é? São 7 dias, os 7 primeiros dias da semana é a nossa semana de oração. Então tem um grupo à meia-noite e outro grupo às 3 da manhã. Eu gostaria que a gente tivesse firme neste propósito de clamar ao Senhor, clamar uns pelos outros, clamar. Primeiro, terça-feira, obrigado, pastor. Então começa na terça-feira, não é? Já o grupo da meia-noite já começa aí na terça-feira e depois o grupo das 3 da manhã. Então clamar em favor da igreja, pedir a Deus um avivamento espiritual pela igreja do Senhor Jesus, independentemente de nome, de denominação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sobre a face da terra, pela igreja que está lá nas cortinas de ferro, lá naquelas regiões difíceis, pela sua igreja, que é a igreja Vida Abundante, para Deus trazer um despertamento espiritual, avivamento, compromisso de cada crente com o Senhor, não é? E começando com o púlpito da igreja, começando com o pastor da igreja, dedicação, consagração de vida, intercedendo pelas famílias, pelos lares, não é? Então, colocando essa nação, nosso Brasil, diante de Deus em oração. Tem muita gente clamando aí para o Brasil ganhar futebol. Isso aí, irmãos, por favor, não é? Nós temos coisas mais sérias para interceder, para orar, não é? Lá na Colômbia estão orando também pela Colômbia, e, né, Johnny? Sexta-feira o Johnny não é mais brasileiro, o Johnny é colombiano na sexta-feira, né? Então vamos colocar essas questões diante do Senhor em oração. Então, lembrando que vai começar no dia 3, não é? Você nem precisa sair da sua casa, só precisa ter aquele compromisso da oração. Dia 1º, é terça-feira, né? Estou falando que é dia 3, é dia 1º. Esse é o nosso primeiro aviso, primeiro lembrete, não é? Nosso segundo lembrete é o seguinte: no dia 12 de julho, nós vamos ter o nosso encontro de casais. Vai estar aqui falando o pastor Otávio Guilherme, da Igreja Batista Fonte Eterna de Belo Horizonte. Ele vai estar pregando no dia 12 e no dia 13, não é? Pela manhã vai estar pregando lá na Igreja Vida Nova, lá no Pastor Ilmar. Então, eu estou aqui assim, fazendo um apelo para os irmãos, independente, mesmo você que seja jovem, pode pegar os convites, distribuir com os casais. Daniel, por favor, me auxilie aqui, não é? Samuel, me ajuda aqui no outro aqui. Pegue quantos convites você quiser e puder distribuir, entendeu? Nós sabemos como o diabo tem trabalhado, investido pesado contra a família, e nós precisamos trabalhar em favor disso, irmãos. Batalhar em oração. Quem você puder convidar, convide, não é? Para estar aqui nesse dia, no dia 12, tá bom? Então são os dois apelos que eu tenho para fazer aí para os irmãos. Dar as boas-vindas ao Rubens Moura, não é? Primeira vez que ele nos visita. Bem-vindo, Rubens, Deus te abençoe. Você é de que região lá no Brasil? Minas, que lugar? Ipatinga, né? Ipatinga é como se fosse um bairro de Águas Formosas, mas bem-vindo, viu, Rubens? Prazer tê-lo aqui conosco, né? Pastora Marta, Quezinha, bom vê-los aqui. Já há muito tempo que eu não as vi aqui. Bem-vindas, tá? Eu quero compartilhar com os irmãos um breve texto que está em Mateus, capítulo 23. 23, verso 23. Jesus fala assim para os que o ouviam: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Se Jesus estivesse fisicamente em nosso meio hoje, será que ele dirigiria essas mesmas palavras a uma parte da sua igreja? Eu creio que sim. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes você vê dos púlpitos da igreja muitos pastores dando tanta ênfase no dízimo e nas ofertas, mas dá pouquíssima ênfase numa vida de compromisso com Deus e com o próximo. Parece que os judeus estavam muito felizes pelo fato de trazer o dízimo até das coisas pequenas, do endro, do cominho, das coisas grandes, das coisas pequenas, e eles se sentiam assim muito espirituais por causa disso. Mas eles esqueciam 3 princípios que Deus trata com muita seriedade em toda a sua palavra. E diz que a justiça, a misericórdia e a fé. 3 coisas de grande valor que eram negligenciados. No entanto, eles se sentiam importantes, grandes, espirituais, pelo fato de trazer o dízimo. Agora, olha a palavra de Jesus. Vocês deviam fazer estas coisas o quê? Trazer o dízimo, sem omitir aquelas. Omitir o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, a vida cristã, ela é completa. Ela é completa. Não é esse negócio de você dar tanta ênfase aqui do púlpito da igreja. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, mas não fala de compromisso seu com o Senhor, não fala de compromisso seu com o seu próximo, com o seu semelhante. Se pactua com a injustiça, com a opressão, não se coloca em defesa dos oprimidos, dos fracos, dos que são explorados. Muitas vezes, do púlpito da nossa igreja, pastores dão tamanho apoio a patrões que oprimem empregados, que sugam dele, dos empregados, até a alma e paga a mixaria. Mas pastores muitas vezes têm medo de falar isso dos seus púlpitos, porque senão pode perder os dízimos gordos. Então é isso que Jesus está falando. Valoriza as duas coisas. A justiça, a misericórdia e a fé não podem ser negligenciadas, assim como também os dízimos e as ofertas. Então, a vida cristã, ela tem que ser vivida por inteiro. Amém, queridos? Então, com este princípio, com este pensamento, nós vamos nos colocar de pé e vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. Queria convidar o pastor Davi que viesse aqui à frente. Vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. Logo depois, vamos trazer no altar nossos dízimos. Nós, irmãos, onde você está, levante o seu envelope. Pela tua misericórdia, Senhor, nós subimos a tua casa. Pela tua bondade, nós temos visto suprida todas as nossas necessidades. Muito obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio de poder contribuir com a tua obra. O Senhor é um Deus que abençoa, mas que também quer ver a fidelidade do teu povo. Independentemente das circunstâncias, o meu dever, Senhor, é trazer a tua casa, devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Meu Deus, consagramos agora os dízimos e as ofertas trazidas à tua casa, e que o Senhor, em nome de Jesus, esteja recebendo esta oferta, este dízimo trazido, como parte do nosso culto, do culto que a ti prestamos, em nome de Jesus. Abençoa as pessoas que irão administrar, para que eu faça com fidelidade, em nome de Cristo Jesus. Amém.
irmãos podem sentar só um minutinho. Na sexta-feira, eu estava fazendo uma visita ao Marcão, a Débora e a Cibele. E o Marcão, acho que durante o tempo que esteve lá com o Anderson, acho que se convenceu que sabia cozinhar e falou. E ele está querendo me convencer, né? Já 2 vezes depois que chegou, né? Em 1 mês e pouco, já fui lá, já saboreei lá um guisado lá umas 2 vezes. Eu confesso, irmãos, que não estou muito convencido ainda não. Acho que depois de 3 vezes, quando uma pessoa diz a cozinhar, é da 3ª vez em diante. Não, Betão, que você nunca sabe o que a pessoa, né? Então, é depois de 3 vezes que eu dou o veredito. Eu não sou daqueles precipitados que já na primeira vez já vai logo dizer, não, você está aprovado. Eu comigo não sou assim não. Eu sou mais racional, mas então, a 2ª vez fui lá, confesso que acho que a 2ª vez ficou um pouco melhor que a primeira, mas ainda não estou certo. Mas o mais importante ali não foi o arroz carreteiro que ele tentou fazer, ele falou que fez lá, não é? Mas foi a notícia que nós recebemos ali durante aquele tempo da visita, quando ele disse, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. E eu sei que o senhor vai se alegrar com essa notícia. O Marcos e a família dele, eu fui pastor deles desde o Brasil, desde quando ele era bem criança já, né? Tinha 12 anos, talvez um pouco menos, né? Ele está ficando velho demais, olha o tamanho desse homem já, é ele que está ficando. E ele veio para cá depois, ainda já na sua fase de jovenzinho ainda, e não se perdeu, mas se afastou um pouco e pôs no coração dele que o que ele quer na vida dele é voltar para o Senhor. E na sexta-feira ele disse, pastor, uma das razões que eu queria que o senhor viesse aqui também é que eu queria fazer uma declaração pessoal agora e depois pública. Eu quero reconciliar com o Senhor e reconciliar com a igreja. Quero voltar para o Senhor, né? E nós nos alegramos muito ali na presença do Senhor. Nos ajoelhamos ali e oramos, louvando e bendizendo ao Senhor por isso e pedindo que Deus mantenha sua mão sobre a vida dele, sua família, guardando e conduzindo nessa decisão que eles tomaram, né, de reconsagrarem suas vidas a Deus. E ele quer fazer isso também publicamente. Eu quero convidá-lo para que venha aqui, né? Pode vir com ele, Débora e a Cibele, venha junto com a família. E ele compartilhou conosco também como que Deus o tem abençoado e falado ao coração também através das mensagens do pastor Davi, tem pregado aqui. Queria que o pastor Davi viesse aqui à frente, aliás, que ficasse ao lado deles aí e que pudesse orar, agradecendo a Deus pela vida dele, do Marcão, essa decisão que ele toma de reconsagrar a sua vida ao Senhor e de publicamente declarar que esse é o caminho que ele quer seguir, que nunca quis outro, mas que agora está definido, decidido a trilhar por esse caminho, né? Você pode pensar que não tem nenhuma valia, mas Jesus é quem diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, esse ato aqui, ele é ratificado no céu. E eu quero que você levante a sua mão juntamente comigo e vamos orar agora pelo mar. Senhor, levantamos agora a nossa mão sobre a vida do teu filho. Obrigado pela chegada da sua esposa, da sua filhinha. Nós te agradecemos, meu Deus, porque ele toma agora uma posição ao lado do Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja sustentando as suas mãos, honrando, Senhor, este passo que ele dá para glorificar o teu nome. Senhor, enche, Senhor, todos os espaços da sua vida com a tua presença gloriosa. Capacita o Senhor a levar uma vida que agrade ao Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e que ele sirva de exemplo, Senhor, para a sua filhinha
que ele possa criar, Senhor, a sua filhinha no caminho do Senhor, servindo ele mesmo de exemplo para a glória do teu nome. E nós quebramos, Senhor, toda e qualquer acusação do que o inimigo fizer na vida do servo do Senhor, sobre o seu passado. Ó Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Ó Deus, que o Senhor esteja ratificando agora este ato que publicamente o teu filho faz, em nome do Senhor Jesus, falando que quer assumir uma posição ao teu lado. Em nome de Cristo, ajuda a sua família para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Eu falei do Marcão, mas de repente tem até alguém aqui também hoje que gostaria de fazer isso. Se quiser, é só nos procurar, não é? Nunca é tarde. Agora abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho. Na verdade, não é no Evangelho, é no livro histórico do Novo Testamento. Qual é o livro histórico do Novo Testamento, irmãos? Atos, exatamente. Todo mundo falou a uma só voz. Isso aí é um bom sinal de que o pessoal está estudando a palavra. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Iremos ler dos versos 7 até o verso 12. Paulo em Trode. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração, amém, queridos? Pode assentar. Ainda hoje, por ocasião do almoço, estávamos falando sobre uma coisa muito importante, não é? Que se chama sono. É tão bom dormir, não é, irmãos? É tão bom dormir quando você está cansado. Depois de um dia duro de trabalho, fala a verdade. Foi só falar e dormir, alguns começaram a abrir a boca. Por favor. Ai, Daniel, para com isso. Então, olha só, o homem... É tão bom dormir, né, irmãos? Depois de um dia cansativo. Já imaginou ser um dia duro, difícil, trabalhou pesado, chega em casa, não é como um arroz carreteiro. Aqui gosta, né? Um arroz carreteiro, aquele pesa que é uma beleza, daqui a pouco. Aí, irmão, daqui a pouco você toma, mas antes você toma um banho, porque se não tomar o banho, eu conheço algumas aqui, se não tomar o banho, não dorme, não vai dormir sem tomar banho, né? Então, toma um banho, irmão, daquele banho quente, esperto, e vai dormir. Fala a verdade, não é bom? É bom demais, né? Agora, tem um tipo de sono que não é bom. Eu estava lendo sobre aquelas pessoas, porque como nós somos pais de 3 filhos, e apesar deles serem muito quietinhos, não é? Mas raramente batia a cabeça em alguma coisa, e quando batia a cabeça em alguma coisa, a gente ficava o tempo todo sacudindo, e mexia, mostrava uma coisa para eles, mostrava para outra, porque os médicos diziam, não pode dormir.
E eu então falei assim, vou dar uma pesquisada nesse negócio, porque eu vou estar falando sobre isso hoje. Na verdade, irmãos, não tem nada errado em se dormir depois que se bate a cabeça. A preocupação não é o fato da pessoa dormir, se pode dormir ou não. É que pode acontecer um desmaio e a pessoa não se dá conta de que está desmaiada. Ou pode acontecer algo que precisa ser acompanhado. Então, não é o sono em si que é prejudicial. É o fato de que pode ser que a mãe, ou que o pai, ou a pessoa que cuida, não saber discernir se aquilo é sono ou se é uma consequência da pancada. Mas o certo é que também, especialmente se você for em algumas regiões da África, não é? Existe um mosquito que ele quando pica você, a pessoa, ele transmite um veneno que paralisa a pessoa e a pessoa dá aquela soneira. Eu não sei se aqui tem pessoas assim não, porque eu vejo muita gente com muito sono durante o dia, à tarde. E eu não sei se isso é bom não, sono demais também não é bom, não é? Mas esse texto nos fala de um jovem que dormiu. Eu não sei se ele estava muito cansado, trabalhou o dia inteiro. O nome dele é Eutico. Paulo está pregando na cidade de Troade. No dia seguinte vai viajar para dar sequência à sua viagem missionária, não é? E lá naquele local, naquele templo, não é? Que na verdade não era um templo, é um salão lá que foi alugado para poder se ministrar a palavra de Deus. E ele senta o templo, o local era de 3 andares, ele senta na janela, né, para poder acompanhar a pregação, e lá pelas tantas, depois da meia-noite, ele cai e já é dado como morto. E depois Paulo vai lá e ora por ele, ele revive e o culto continua até o dia amanhecer. Mas o certo é que num dado momento daquele culto, houve aquele impacto de saber que aquele jovem que dormia caiu e morreu. Eu já vi muita gente na igreja, não quebrando o pescoço, mas porque ele faz assim, entendeu? E eu acho que hoje não vai ter isso aqui, não é? Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o sono da morte. O sono da morte. Não sei se vocês perceberam, mas aqui Paulo, ou o texto, fala de 3 verbos que são usados aqui antes desse jovem morrer, não é? Antes desse jovem morrer. 3 verbos. Não sabe que verbo significa ação. Verbo é ação, é algo em movimento. Então vamos destacar aqui esses 3 verbos que antecedem a morte daquele jovem que dormiu. Primeiro verbo diz que ele sentou, do verbo sentar. Ele sentou na janela. Ele sentou na janela. A primeira coisa que o historiador e evangelista Lucas, não é, nos deixa saber nesta história é que um jovem fala o nome dele. Ele não ficou mais incógnito. Esse jovem foi, possivelmente, eu imagino que lá na cidade dele ficou conhecido lá, olha lá o cara que dormiu na pregação de Paulo. Eu não sei se aqui seria alguma coisa assim, né? Olha lá o irmão dormindo enquanto o pastor Carlos prega. Quando o pastor Davi prega, ele fica acordado. Quando o pastor Carlos prega, ele fica dormindo. Então, Eutico começou a ser conhecido como um jovem que dormiu na pregação de Paulo. E fala o nome dele, Eutico. E diz que ele estava sentado na janela de um prédio de 3 andares. Agora, por que o Espírito Santo inspirou Lucas a dizer que ele estava sentado numa janela de um prédio de 3 andares? Irmãos, eu creio que uma das razões foi para nos mostrar e nos advertir que ele estava sentado num lugar inconveniente, inoportuno e perigoso. Sentado num lugar inconveniente, inoportuno e perigoso. Inconveniente, porque facilmente ele poderia se distrair e perder a atenção de quem estava falando. Ora, se qualquer coisa distrai a atenção da gente aqui, uma criança que vem aqui à frente faz com que a gente se distraia, imagine você sentado na janela, não é? Janela de um prédio de 3 andares. Então, por isso é inconveniente, inoportuno,
porque ali não era o lugar indicado para se sentar e se ouvir a pregação da palavra de Deus. Ainda mais vinda do apóstolo Paulo. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo pregando, e aquele jovem não levava nem a sério, sentado na janela do terceiro andar, não é? Perigoso porque não havia segurança no lugar em que ele havia escolhido para sentar, e a qualquer momento ele poderia se descuidar e cair, como de fato aconteceu. Agora, queridos, eu não consigo, honestamente, eu não consigo pensar no que aconteceu com Eutico sem deixar de pensar em muitos crentes, sejam eles jovens ou não, que estão sentando no mesmo lugar que um dia Eutico sentou, entre aspas, na janela, dando o seu primeiro passo para o sono da morte. A janela, entre aspas, é o lugar mais cômodo para se sentar, porque de lá você observa tudo que está passando do lado de fora e também do lado de dentro. Não é verdade? Você está sentado na janela de um prédio de 3 andares, não é? Passa um carro, naquela ocasião era um cavalo, né? Um cavalo, se o cavalo fosse bonito, você olhava. Se o cavalo fosse feio, perebento, você chamava atenção. O que acontecia? Você chamava atenção, não precisava ser qualquer coisa, te distraía, não é? Você fica observando tudo que passa ao seu redor, não participa de nada, não se envolve com nada, mas desfruta de tudo e sabe tudo o que está acontecendo e tem sempre um comentário a fazer a respeito do que os outros estão fazendo. Isso é sentar na janela, né? Você não se envolve com ninguém, não participa de nada, mas sabe de tudo, desfruta de tudo, porque você está lá, canta, dá uma olhada, não é? Sentar na janela pode ser cômodo, descontraído, divertido, mas é perigoso. É o primeiro passo na direção do sono da morte. Da janela para fora, para a queda, é apenas questão de tempo. É só um cochilo. Meu irmão, permita-me lhe perguntar nessa noite: será que a sua posição, não só na igreja, mas espiritualmente diante de Deus, não está como aquele que se senta na janela? Transita nos 2 mundos, olha lá e olha cá. Janela é divisa, janela é fronteira. Não se tem janela aqui no meio, se tem janela ali, se tem janela lá, janela é divisa. Tem muita gente que está ficando na janela, não quer envolvimento, não quer compromisso, não quer estar dentro, mas também não quer estar fora. Não quer perder o que tem aqui dentro, mas também quer desfrutar o que está lá fora. E está na janela, você desfruta tanto do que está lá, quanto do que está aqui. Você não está sentado na janela? Segundo verbo, antes da morte, do que estava dormindo, adormeceu. Adormeceu, do verbo adormecer. O segundo verbo que Lucas destaca, que levou Eutico a morrer, ou que levou Eutico à morte, é adormecer. Olha o verso 9, o que diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Vejam bem, irmãos, depois de dizer que Eutico adormeceu profundamente, o escritor sagrado vai mais além e diz que ele foi vencido pelo sono. Isso nos dá a ideia de que ele lutou e relutou para não dormir, mas não conseguiu e acabou sendo vencido. Ora, se usa a expressão
foi vencido pelo sono, é porque ele lutou. Ele lutou até quanto ele pôde para não dormir. A verdade é que, do lugar onde ele estava, dificilmente Eutico poderia se manter ligado, atento e concentrado no que Paulo estava falando. Enquanto Paulo pregava, Eutico sentia o ar fresco que vinha de fora, desatento com o que passava do lado de dentro. E sem que ele percebesse, gradativamente, o sono foi tomando conta dele, até dominá-lo por completo e colocá-lo fora de ação. Conforme mencionei agora há pouco, o texto começa dizendo que Eutico adormeceu profundamente, mas logo em seguida diz que ele foi vencido pelo sono. É aí que está o grande perigo, porque quando uma pessoa é vencida pelo sono, ela se torna totalmente vulnerável, completamente incapaz de reagir e de oferecer qualquer resistência ao mal que se aproxima. Um vigia, ele não pode dormir, mas se ele dormir, ele pode colocar tudo a perder. Mas isso acontece de forma individual também. Se nós dormirmos numa hora que não podemos dormir, nós podemos colocar toda a nossa vida a perder. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo exorta aos crentes da sua época e a nós nos dias de hoje, nestes termos: é tempo de vos despertardes do sono. Aliás, ele diz assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Olha a expressão, já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13:11. Em sua carta à igreja de Éfeso, ele aprofunda mais a questão e diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque o apóstolo Paulo exorta os crentes a acordarem do sono espiritual em que eles se encontravam? Porque eles estavam tendo um padrão de conduta, de pensamento e de linguagem semelhante aos que se encontravam nas trevas, e eles nem estavam percebendo. É por essa razão que ele os exorta nesses termos: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ou seja, vocês estão fazendo uma coisa que não é própria de vocês fazerem. Vocês estão tendo pensamentos que não são próprios mais de vocês. Vocês não vivem mais nas trevas. Vocês não estão mais mortos espiritualmente. Vocês não servem mais à carne e ao diabo. Mas pelo fato de vocês estarem adormecidos, espiritualmente falando, vocês não estão percebendo, mas a conduta, a linguagem, o pensamento de vocês é de quem não passou por esse processo de transformação. Agora, notem os irmãos que Paulo faz uma clara distinção. Preste atenção. Paulo faz uma clara distinção entre os que estão mortos espiritualmente e os que estão adormecidos espiritualmente. Paulo não está falando aqui que é a mesma pessoa, o mesmo grupo. Paulo diz assim: que vocês precisam, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Ele não fala para os mortos levantarem, mas ele fala para os que estão adormecidos, porque os mortos não podem levantar-se, a menos que recebam o toque vivificador do Espírito Santo e se convertam. Mas os que já foram convertidos e que se encontram espiritualmente adormecidos podem levantar, porque tem dentro de si ainda o Espírito Santo de Deus que o capacita e o habilita a ficar de pé. Então veja, irmãos, que há uma distinção entre os que dormem e os que estão mortos, não é? E Paulo diz: você que está adormecido precisa acordar. Aí não é o seu lugar.
Seu lugar não é entre os que estão mortos. Seu lugar não é no cemitério. Meu querido irmão, será que você não se encontra adormecido espiritualmente? Não se esqueça de uma coisa. Antes de Sansão perder a unção, a força e o poder que estava sobre ele, Dalila o fez dormir no seu colo. Preste atenção nisso. Dalila o fez dormir. Ouça a leitura deste texto. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Juízes 16, 18. Ainda ele estava com o poder. O Espírito Santo de Deus ainda estava sobre ele. A unção de Deus ainda estava sobre ele. E qual foi a forma que Dalila encontrou para levá-lo à queda? Já que eu sei qual é o seu segredo, vou fazê-lo dormir. Será que você não se encontra adormecido no colo de algum pecado que o tem feito dormir? Ouça mais uma vez a palavra de Paulo à igreja de Roma. Já é hora. Não é amanhã, vai chegar a hora em que você precisa acordar. Paulo fala assim: já é hora de vos despertardes. Ou seja, é agora. Não fique protelando isso, não deixe para depois. Não fique mais muito tempo no meio dos mortos, como se fosse um deles. Já é hora de vos despertardes do sono. Será que o Espírito Santo não está dizendo isso para você, meu querido? Você que nos acompanha via internet. Terceiro verbo que o evangelista destaca aqui, que nos fala que o levou à morte, é caiu. Caiu. Ele diz aqui que depois que Eutico foi vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Podemos afirmar sem nenhum medo de errar que Eutico foi surpreendido pelo sono. Ele não esperava que o sono fosse dominá-lo do jeito que o dominou, a ponto de lançá-lo por terra. Do contrário, ele não teria sentado ali. Veja bem, por mais descabiciado que seja uma pessoa, pode ser jovem ou não, ele não sentaria no terceiro andar, na janela do terceiro andar, ainda mais sabendo que não tinha parapeito, que não tinha segurança. Ele não sentaria na janela do terceiro andar se ele estivesse consciente de que iria cair. Na cabeça dele, ele estaria todo o tempo no controle da situação e que ele não iria cair. O texto não fala a hora em que Paulo começou a pregar, mas diz que por volta da meia-noite. Paulo gostava de pregar, irmãos. Não é igual eu, o pastor Davi, que prega aí meia hora, os irmãos já ficam cansadinhos, não. Ele pregava mesmo. Não é como diz um pastor amigo meu: olha, aquele pastor prega muito. Ele prega mesmo? Prega. Ele prega umas 5 horas, se deixar ele pregar. Não é? Paulo começou a pregar mais cedo, mas diz aqui que por volta da meia-noite, Eutico foi vencido pelo sono. Eutico caiu da janela e morreu. Agora, por certo, Paulo começou a pregar bem antes, né?
Isso significa dizer o quê? Que o sono não veio de uma hora para outra. Quem já tomou anestesia aqui sabe que quando você toma anestesia, o médico está conversando com você, você apaga, né? Você não sabe mais nada, Mas, se eu prolongar essa pregação aqui um pouco mais, eu vou ver alguns de vocês fazendo assim. Eu posso ver até aquela pessoa que está lá naquela cadeira lá, ó, na internet lá. É você mesmo que está aí, ó, fingindo que não está dormindo. Está dentro da televisão, minha filha, não está aqui não. Lá dentro, ó, lá em Mendes Pimentel, a Marinha lá, ó, abrindo a boca. A pessoa começa a fazer assim, balando aqui, dá um estalo, não é? É assim. Abre a boca, levanta o braço assim, finge que vai pegar alguma coisa ali, para ver se distrai. E o sono começa pesado. E eu sei. Nem aqui não quer sair som, André. Então Paulo começou a pregar bem mais cedo. E gradativamente Eutico foi perdendo o sono. Então veja, irmãos, ele não caiu de uma hora para outra. Isso levou algum tempo. No começo, irmãos, ele não teve dificuldade, como alguns de vocês aí não estão tendo. Não teve dificuldade de controlar o sono. Mas à medida que o tempo ia passando, o sono ia chegando de mansinho até envolvê-lo completamente, a ponto de ele não poder conseguir resistir mais. Foi nesse momento que ele caiu. A queda foi somente uma consequência do sono que ele acometeu. Agora, veja bem, o sono físico levou Eutico a cair de uma janela de um prédio de 3 andares. Agora, o sono espiritual tem levado muitos crentes a irem do alto das suas posições espirituais. Veja, Davi caiu em adultério com a mulher do seu comandante. A cobiça o envolveu. Ele não viu aquela mulher e logo depois quis transar com ela. A cabeça começa a funcionar. Uma música antiga de um dos nossos compositores do Brasil, pensamento, não é? Vai longe. Absalão matou o próprio irmão por 2 anos, irmãos. A mágoa, ele adormeceu espiritualmente, e a mágoa foi envolvendo até levá-lo a matar o seu irmão. Acã, por mais que ele tivesse sido advertido, ele viu alguns objetos de prata, de ouro e umas capas bonitas. Ele disse: não aguento. Levou para dentro da sua tenda. Demas, companheiro, irmãos, do apóstolo Paulo, missionário. A Bíblia diz que Demas amou o presente século. Você imagina o que é um moço cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça do Senhor, um jovem que, a exemplo de Paulo, levava outros ao Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco, esse moço começa a se esfriar, a adormecer espiritualmente. A Bíblia diz que ele então deixou de amar o projeto de Deus para a vida dele, para amar o mundo. Frieza espiritual.
Agora, o que esses e os outros personagens bíblicos e extra-bíblicos têm em comum? Eles têm em comum o fato de terem sido vencidos pelo sono espiritual, levando-os à queda logo depois do sono. Então é sempre assim. Primeiro o sono vem e nos envolve, e aí a gente já não tem mais o domínio das paixões e das questões que surgem e nos leva à queda. Conforme eu gosto de dizer, ninguém cai de uma hora para outra, como também ninguém levanta de uma hora para outra. O Marcão hoje aqui quis publicamente declarar a sua volta, mas isso não aconteceu agora aqui não, e nem foi sexta-feira que aconteceu. Na sexta-feira ele me comunicou, mas ele disse: olha, tenho ouvido as pregações, suas pregações, as pregações do pastor Davi têm tocado o meu coração, e eu tenho me sentido incomodado, e eu não quero mais continuar assim. Eu quero declarar que eu quero essa reconciliação. Ninguém cai e ninguém volta para o Senhor de uma hora para outra, tudo tem um começo. Quando alguém cai, é porque já foi envolvido pelo sono da cobiça, da ambição, da ganância, da mágoa, dos desejos impuros, da apatia espiritual e do amor às coisas deste mundo. No Salmo 73, verso 2, o salmista diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase resvalaram meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus pés. Será que você não está a ponto de cair? Ou já não caiu, na verdade? Eu quero concluir essa mensagem antes que alguns façam como Eutico, e eu não sei se eu vou ter o poder de Paulo para poder orar e levantar você morto. Então, para caso isso não aconteça, né, ainda bem, é sempre bom ter um outro pastor aqui. Agora nós temos dois, porque se um dá conta, os outros dois resolvem a parada, né? Mas para não que aconteça isso, eu quero concluir essa mensagem convidando a fazer uma reflexão a respeito do lugar em que Eutico escolheu para sentar, na janela de um prédio de 3 andares. Primeiro, em vez de sentar junto com os demais irmãos, ele preferiu ficar sentado sozinho num canto. Cuidado. Se você tem preferido, como disse aí alguns crentes, que eu não quero denominá-los, prefiro fazer meu culto em casa sozinho, prefiro ficar sozinho do que misturar com esses crentes hipócritas, você já demonstrou que você já está longe, já está. Cuidado, você está sentado na janela. Se você prefere, acha que você está melhor ficando sentado na janela sozinho, na verdade você já está é só questão de tempo, vai tombar, se é que já não está tombado. Segundo, em vez de sentar num lugar seguro, ele preferiu sentar num lugar em que poderia levá-lo à queda a qualquer momento. Tem muita gente que está brincando, sentado em lugares perigosos, não é? Sentado em lugares perigosos. Não, eu posso me dar conta, eu vou lá fazer aquele trabalho, vou lá, a mulher está sozinha lá, mas eu resisto. O homem está sozinho lá, mas eu... mexer com dinheiro, não preciso de... Vou sozinho mesmo. Já falei com o tesoureiro da nossa igreja. Tenha sempre 1 ou 2 pessoas com você. Uma primeira coisa que eu começou aqui falei foi isso. E se acontecer comigo, também da mesma forma. Por que eu vou ficar sozinho lidando com uma questão dessa? Não faça isso. Não fica perto da tentação assim. Não, ela já vem sem você chamar. Agora imagine você brincando com coisa séria. De vez em quando você vê, fica sabendo que uma pessoa morreu picada por uma cobra, mas era a cobra dela de estimação, era animal dele de estimação. Poxa vida, eu cresci, aquele animalzinho cresceu, era um leãozinho, mas ele era grande, mas ele era muito carinhoso.
Cuidado, é a natureza dele. Terceiro, em vez de sentar num lugar em que ele pudesse se concentrar no que ouvia, ele sentou num lugar que poderia levá-lo a se distrair e atrair o sono para si. Em que lugar você tem sentado, meu irmão? Em que lugar você tem sentado? Sexta-feira, Brasil e Colômbia. Beleza, vamos lá, né? E aí tem uma galera boa que vai assistir o jogo, rola pinga para tudo quanto é lado, um churrascão e tal. Mas tem os irmãos da igreja também que estão chamando, mas eu não quero que aquele negócio, eu quero ficar com eles. Ei, tamo aí, beleza. Não, tem uns amigos que me chamaram depois do jogo, a Colômbia ganhou, o Brasil ganhou, eu vou dar um passeiozinho num bar noturno. Não, eles fazem, mas eu não faço, não. Em que janela você tem sentado? Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos, curve a sua fronte agora enquanto aqui no louvor a gente vai cantar uma música, mas eu quero orar antes. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos. Confessamos que às vezes nós temos nos assentado no mesmo lugar que um dia Eutico assentou. E muitos já têm caído e morrido, ou se encontram entre os mortos. Ó Deus, mas eu te peço em nome de Jesus que Tu, nesta noite, nos leve a reagir. E aqueles que são Teus, não se contentem mais em ficar adormecido entre aqueles que estão mortos. Pelo contrário, ó Deus, que se despertem para levar estes que estão mortos ao conhecimento do Senhor. Aviva as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar.
Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, despertando-nos de entre os mortos e com todo o povo de Deus na face da terra, vivificando as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém e amém. Aleluia. Conduz os nossos visitantes até o salão para que possamos tomar um café juntos ali.